Antes de Stephen Hawking falecer, ele fez uma confissão que surpreendeu o mundo inteiro. Uma ideia sobre a qual ele refletiu durante toda a sua vida, e na fase final de sua jornada, ele mesmo confirmou. Qual é o mistério por trás de sua última confissão? Então vamos descobrir. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso já é uma grande coisa para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, Inglaterra. Exatamente 300 anos após a morte do famoso cientista Galileu Galilei. Naquela época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Por isso, seus pais o levaram de Londres para Oxford, para um lugar mais seguro para o seu nascimento. Seu pai, Dr. Frank Hawking, era um médico que estudava medicina, e sua mãe, Isobel, também se formou em Oxford. Quando ele tinha 8 anos, sua família se mudou para St. Albans, Hertfordshire. A vida deles era tranquila, e eles gostavam de ler livros em vez de conversar muito à mesa. Quando criança, suas notas nem sempre eram altas. Seus colegas notaram sua inteligência diferente e até o apelidaram de Einstein. Quando ele tinha 17 anos, passou no exame de bolsa de estudos. Entrou para o University College, Oxford. Ele escolheu o curso de Ciências Naturais porque ainda não havia graduação em matemática lá. Mesmo não sendo sempre muito dedicado aos estudos, ele se formou com honras de primeira classe. Por causa disso, conseguiu ir para Cambridge para fazer doutorado em cosmologia. E em 1962 ele começou seu doutorado em Cambridge. Naquela época, ele percebeu que frequentemente caía e tinha dificuldade para se mover. Quando ele passou por uma avaliação detalhada, após exames descobriram que ele tinha esclerose lateral amiotrófica, ou ELA. Segundo os médicos, ele teria apenas 2 anos de vida. No começo, isso foi muito triste e assustador, mas ele não desistiu. Ele continuou seus estudos. Ele também conheceu e se apaixonou por Jane Wilde, uma estudante que ele já conhecia antes do diagnóstico. Eles se casaram em 1965 e tiveram 3 filhos. Em Cambridge, Hawking colaborou com Roger Penrose. Eles estudaram as singularidades, ou pontos no universo onde as leis normais da física não funcionam mais. Relacionado a isso, em 1970, ele apresentou uma nova ideia sobre os buracos negros. Ele descobriu que eles não são completamente escuros. Eles emitem uma energia chamada radiação de Hawking. Por isso, é possível que um buraco negro suma com o tempo. Essa é uma das maiores contribuições dele para a ciência. Enquanto isso, em 1979, ele se tornou professor lucasiano de matemática em Cambridge. Essa é uma posição prestigiosa que já foi ocupada pelo famoso cientista Isaac Newton em 1663. Mesmo com o agravamento de sua doença, Stephen Hawking não parou de ensinar e de fazer descobertas. Ele usou tecnologia para poder falar e se comunicar com os outros. Nos anos seguintes, ele escreveu livros que trouxeram conhecimento sobre o universo e alcançaram milhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto isso, quando era criança, Stephen não teve facilidade nos estudos. Ele tinha dificuldades em inglês e em outras matérias, por isso, para a maioria, ele parecia apenas um estudante comum. Mas quando se tratava de matemática e ciências, era aí que ele realmente se destacava. Desde pequeno, já dava para ver sua inteligência e interesse por coisas relacionadas à ciência. Quando chegou ao ensino médio, seu talento ficou ainda mais evidente. Aos 17 anos, ele estudava no University College, Oxford, onde começou o curso de física. Foi um grande desafio para ele porque o ritmo dos estudos lá era acelerado e a competição era intensa. No primeiro ano dele, os resultados das provas foram baixos. Mas ele não desistiu. Ele se esforçou ainda mais e usou sua grande curiosidade para aprender. Com o tempo, ele conseguiu se recuperar e acompanhar. Aprendeu a enfrentar dificuldades e transformá-las em oportunidades para se aprimorar. Quando chegou ao seu último ano em Oxford, ele já havia mudado muito como estudante. Seu entendimento de física era profundo e ele já tinha clareza sobre o caminho que queria seguir. Foi também aqui que começou a surgir seu interesse pela física teórica. Mesmo sendo difícil e complicada, isso chamou ainda mais sua atenção. O fato dessa área ser única e abrangente o motivou a pensar de forma mais profunda. Em Oxford,
Ele finalmente encontrou o caminho que o levaria a descobertas ainda maiores sobre o universo. Stephen Hawking era diferente da maioria dos estudantes em Oxford. Enquanto os outros estavam ocupados saindo e socializando, ele era mais quieto e focado em seus pensamentos. Ele gostava de pensar em quebra-cabeças matemáticos, refletir sobre filosofia e fazer perguntas sobre o universo. Ele não era conhecido como um estudante popular, mas seus colegas o respeitavam por sua inteligência e profundo interesse pela ciência. No seu primeiro ano na University College, ele disse que o curso era ridiculamente fácil para ele. Ele conseguia terminar as tarefas mesmo sem olhar como os outros faziam, mas isso não quer dizer que ele estava sempre sozinho. Aos poucos, ele também começou a se enturmar com os outros e entrou para o clube de remo como timoneiro, a pessoa que dá ordens e sinais durante a remada. Mesmo com seu corpo pequeno, ele mostrou coragem e às vezes até senso de humor ao liderar seus companheiros de equipe mais fortes. Foi também aqui que sua visão sobre a ciência começou a se expandir. Ele se sentiu atraído pelas ideias de grandes físicos como Albert Einstein e Werner Heisenberg. A maior influência para ele foi Roger Penrose, que estudou sobre buracos negros e relatividade geral. Por isso, o interesse de Stephen Hawking por ele cresceu ainda mais. E em 1962 ele se formou em Oxford com um diploma de primeira classe em física. Depois disso, ele se mudou para Cambridge para continuar seus estudos de pós-graduação. Lá, ele começou a estudar as singularidades e a origem do universo. Mas em 1963, enquanto estava em Cambridge, chegou uma notícia devastadora. Como mencionei anteriormente, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, também conhecida como doença de Lou Gehrig. Os médicos disseram que sua condição era grave e que talvez ele não vivesse mais do que 2 anos. Para Stephen Hawking e sua família, isso foi uma provação muito difícil. Mas mesmo com o diagnóstico pesado dos médicos, de que talvez ele só tivesse mais 2 anos de vida, Stephen Hawking não desistiu. Em vez de se deixar abater, ele intensificou ainda mais sua dedicação à pesquisa. A doença esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, que deveria impedi-lo de alcançar seus sonhos, acabou sendo o motivo para que seu amor pela ciência se tornasse ainda mais forte. Stephen Hawking não teve medo da morte. Em uma de suas declarações, ele disse: "Vivi com a perspectiva de uma morte precoce pelos últimos 49 anos. Ele acrescentou que não tem medo de morrer, mas ainda não está pronto para partir porque há tantas coisas que quero fazer primeiro." Com essas palavras, ele mostrou que seu desejo de contribuir para o mundo era mais forte do que o medo causado por sua doença. Em Cambridge, sua inteligência floresceu ainda mais. Foi lá que ele desenvolveu a teoria sobre buracos negros, que despertou a curiosidade dos cientistas. Em vez de acreditar que os buracos negros são completamente fechados e nada pode escapar, ele mostrou que existe o que se chama de radiação Hawking, um tipo de energia que pode sair dos cantos mais escuros do universo. Essa ideia foi revolucionária, porque mudou a maneira como as pessoas viam a natureza do universo. Embora a doença estivesse mudando seu corpo aos poucos, sua mente permaneceu intacta e afiada. Cada dia era um desafio, desde a capacidade de se mover até a de falar, mas ele enfrentou tudo isso com muita coragem. Em vez de se limitar ao seu mundo, ele ampliou ainda mais seu conhecimento. Em seus últimos anos, antes de falecer, Hawking deixou um aviso claro. Embora tenha se beneficiado da ajuda da tecnologia e da inteligência artificial, foi por causa disso que ele conseguiu se expressar. Ao continuar se comunicando e pesquisando, ele fez uma pergunta que marcou a todos: o que acontecerá se a inteligência artificial superar a capacidade humana? E se ela já for capaz de aprender, tomar decisões e controlar coisas que não conseguimos mais impedir? Ele não apenas mostrou a boa imagem da tecnologia, mas também lembrou o mundo de ter cuidado. O progresso é importante, mas deve sempre estar enraizado na responsabilidade. As palavras de Hawking não são apenas um aviso, mas sim um convite para pensar, agir e decidir com cautela e para o bem de todos. Mas a jornada de Stephen Hawking não terminou aí. Porque em 1983, junto com o físico James Hartle, ele publicou a ideia que chamaram de Proposta Sem Fronteiras, ou Estado Hartley-Hawking. De acordo com isso, o espaço não tem um começo claro e nem um fim.
É como se o próprio tempo nunca tivesse realmente tido um ponto de origem. Isso não simplesmente começou em um dia, mas sempre existiu de uma forma diferente. Nesse modelo, o universo não começou a partir de um pequeno ponto ou singularidade. Em vez disso, ele surgiu de uma região do espaço-tempo sem fronteiras. Essa visão mudou completamente a ideia tradicional sobre o Big Bang e sobre a própria natureza do tempo. Enquanto isso, ele não parou apenas em criar teorias. As ideias dele sobre a formação do universo, sobre o fluxo do tempo e a união da relatividade geral com a mecânica quântica teve uma grande influência na ciência. Isso serviu de guia para experimentos e para o design de tecnologias relacionadas à cosmologia. Mesmo com o agravamento contínuo de sua doença, Stephen Hawking não parou. Ele permaneceu ativo na pesquisa, continuando a criar novas ideias e perguntas que abriram uma compreensão mais profunda sobre o nosso universo. Além disso, em 1988, ele publicou o livro Uma Breve História do Tempo. Aqui, ele explicou de forma simples conceitos complicados como a natureza do tempo, a origem do universo, os buracos negros e a busca por uma teoria única que possa explicar tudo. O livro se tornou um sucesso universal. Foram vendidas mais de 9 milhões de cópias e ele foi traduzido para vários idiomas. Por causa disso, Stephen Hawking ficou mais conhecido no mundo todo e se tornou uma das vozes mais importantes da ciência em sua época. Da mesma forma, não se pode negar que Stephen Hawking deixou algo além de suas teorias. Sua vida e carreira se tornaram símbolo de coragem, inteligência e resiliência. Por várias décadas, ele recebeu prêmios e certificados de prestígio que comprovam sua grande contribuição não apenas para a ciência, mas também para a sociedade. Em 1974, ele foi aceito como membro da Royal Society, uma das maiores honrarias que um cientista pode receber no Reino Unido. Fazer parte dessa sociedade é um sinal de que suas obras e pesquisas passaram pelos mais rigorosos padrões da ciência. 3 décadas depois, em 2006, ele recebeu a medalha Copley da Royal Society. Este é o prêmio científico mais antigo do mundo. Ela também foi concedida a alguns dos cientistas mais famosos da história, como Charles Darwin e Albert Einstein. E o fato de Hawking estar incluído nesse grupo é uma prova clara de sua excelência. Mas antes disso, em 1982, ele recebeu o título de Comandante da Ordem do Império Britânico, ou CBE. Alguns anos depois, em 1989, ele foi reconhecido como Companheiro de Honra, um título muito raro que é concedido apenas a poucas personalidades que contribuíram muito para o Reino Unido. Pouco tempo depois, em 2009, ele recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos, a mais alta condecoração civil do país. Isso mostra que sua influência não ficou restrita apenas ao Reino Unido, mas também alcançou várias partes do mundo. Além disso, ele também recebeu outros prêmios importantes, como o Prêmio de Física Fundamental, o Prêmio Albert Einstein e a Medalha de Ouro da Sociedade Astronômica Real. Esses prêmios são concedidos apenas a poucos cientistas que abriram novos caminhos nos campos da física e da astronomia. Mas o reconhecimento a Hawking não terminou com os prêmios. Como continuação de seu legado, foi criada a Bolsa Stephen Hawking pela União de Cambridge. O objetivo é continuar o espírito da ciência, do debate e do pensamento livre, valores que ele defendeu durante toda a sua vida. Ele mesmo foi o primeiro a receber e deu a palestra inaugural antes de falecer. Mas por que esses reconhecimentos são importantes? Isso porque todas as homenagens recebidas por Stephen Hawking não são apenas símbolos de sua inteligência. Elas são prova de sua resiliência como pessoa, que não se deixou vencer pelas limitações físicas. Mesmo enfrentando uma doença que aos poucos enfraqueceu seu corpo, sua mente permaneceu afiada e livre. Ele se tornou um símbolo de esperança e inspiração para milhões de pessoas. Apesar da fraqueza do corpo, ele provou que nada pode impedir uma pessoa determinada e cheia de dedicação. Sua vida e conquistas servem como um lembrete de que a verdadeira força vem da mente e da coragem. E até o futuro seu legado permanecerá. Os prêmios e a Bolsa Stephen Hawking
servirão de guia para as novas gerações de cientistas e líderes da sociedade. Para conhecê-lo melhor, vamos falar mais sobre sua vida pessoal. Depois de concluir o doutorado em Cambridge, a vida pessoal de Stephen Hawking ficou ainda mais interessante. Em 1965, ele se casou com Jane Barrow Wilde, uma estudante de línguas que ele conheceu enquanto ainda estudava. Jane se tornou sua parceira não apenas na vida, mas também ao enfrentar os desafios que surgiram mais tarde. Eles foram abençoados com 3 filhos: Roberto, que nasceu em maio de 1967, Lúcia, em novembro de 1970, e Timóteo, em abril de 1979. Com o passar dos anos, Jane se esforçou para continuar seus estudos também. Ela concluiu seu doutorado em poesia espanhola medieval em abril de 1981. Apesar de estar ocupada com a vida de esposa e mãe, ela manteve sua identidade como uma acadêmica de destaque. Mas a convivência entre Stephen e Jane não foi fácil. Devido ao agravamento da condição de Stephen e à necessidade de cuidados constantes de enfermeiros e cuidadores, houve tensão em sua família. Aos poucos, eles se separaram por volta de 1990 e acabaram se divorciando definitivamente em 1995. Depois disso, Jane teve um relacionamento com Jonathan Hellier Jones. No entanto, ela continuou apoiando Stephen, especialmente nos momentos mais importantes da vida dele. Mas apesar desses grandes desafios, ele provou que todas as previsões estavam erradas. A progressão da sua condição foi lenta e ele viveu muito além do esperado, mesmo com grandes limitações físicas. Mas, aos poucos, ele perdeu a capacidade de andar e passou a depender de uma cadeira de rodas. Eventualmente, ele também perdeu a voz. Em vez de desistir, ele usou um dispositivo gerador de fala controlado por um pequeno movimento da bochecha. Por meio dessa tecnologia, ele conseguiu se comunicar, escrever um livro e dar palestras. Embora o processo fosse lento, levando várias horas para terminar uma declaração, ele não parou de ensinar e pesquisar. A luta de Hawking contra a doença exemplificou perseverança inabalável. No mesmo ano do divórcio, Hawking conheceu e se casou com Elaine Mason, uma enfermeira e ex-cuidadora dele. Eles se casaram em setembro de 1995. No começo, Elaine trouxe uma nova esperança e alegria para Stephen. No entanto, não demorou muito para surgirem notícias sobre abuso em sua casa. Embora os boatos tenham se espalhado, Hawking negou veementemente as acusações e as considerou infundadas. Mas depois de 11 anos juntos, o relacionamento dele com Elaine também acabou em divórcio em 2006. Hawking não prolongou a conversa sobre as questões que o cercavam. Em vez disso, ele voltou a se concentrar em seu trabalho e se reaproximou de sua primeira família, de Jane, de seus filhos e netos. A vida pessoal de Stephen Hawking não foi fácil. Após o fim de seu segundo casamento, seu amor por seus 3 filhos permaneceu intacto, que são Robert, Lucy e Timothy. Seus filhos o descreveram como um pai que nunca deixou de ser presente e uma inspiração. Apesar de sua doença, eles elogiaram a coragem, o altruísmo e, acima de tudo, o senso de humor que Stephen trazia. Mesmo com as limitações do seu corpo, ele nunca negou alegria à sua família e ao público. Stephen Hawking era famoso por sua inteligência e também admirado por seu espírito e humor. Mesmo diante de um corpo debilitado, ele nunca negou alegria à sua família e ao público. Ele costumava brincar com sua própria condição, e isso foi a chave para que as pessoas se aproximassem mais facilmente dele. Em suas entrevistas e aparições públicas, ele mostrou que um cientista também pode ser alegre e bem-humorado. Até mesmo em programas como Os Simpsons e The Big Bang Theory, ele mostrou a capacidade de falar sobre ciência séria enquanto ainda fazia as pessoas rirem. Em 1988, Stephen Hawking publicou o livro Uma Breve História do Tempo. Isso o levou do mundo da ciência para o coração de muito mais pessoas. Neste livro, ele explicou de forma simples conceitos complicados sobre o nosso universo, buracos negros e a origem do tempo. O livro vendeu mais de 25 milhões de cópias e foi traduzido para mais de 40 idiomas. Esse é um dos motivos mais importantes pelo qual
Stephen Hawking se tornou famoso não apenas como físico, mas também como um intérprete moderno da ciência. Mas mesmo com seu corpo ficando cada vez mais fraco, Hawking não parou de explorar. Com a ajuda de tecnologias modernas, como o sintetizador de voz, que era acionado apenas com um pequeno movimento de sua bochecha, ele ainda conseguia expressar suas ideias e teorias. Até seus últimos anos, ele se concentrou em temas que estavam ganhando força: mecânica quântica, cosmologia e os mistérios do universo. A doença não o impediu de continuar contribuindo com conhecimento para a ciência. Enquanto isso, 10 dias antes de falecer em 14 de março de 2018, Stephen terminou um artigo intitulado Uma Saída Suave da Inflação Eterna, junto com seu coautor Thomas Hertog. O estudo dele se concentrou na ideia de inflação eterna, onde se diz que o universo continua se expandindo, e isso pode resultar em muitos multiversos. Mas, no novo modelo deles, eles sugerem que o universo pode não ser tão complicado assim. Em vez de um multiverso infinito, eles sugeriram um universo finito e ordenado, que é mais fácil de descrever através da ciência. Embora não seja uma confissão pessoal, isso pode ser considerado a última mensagem de Hawking para a ciência, de que mesmo as maiores perguntas sobre o universo podem ter respostas mais simples. Durante toda a carreira de Stephen Hawking, ele ficou conhecido não apenas como um gênio da física, mas também como um excelente intérprete de ideias difíceis. Em seus livros e pesquisas, ele conseguiu tornar mais acessíveis conceitos como buracos negros, a origem do universo e a própria natureza do tempo. Mas antes de falecer em 14 de março de 2018, ele deixou um último artigo que trouxe uma nova direção. Na discussão sobre a origem do nosso universo, esse artigo tem o título de Uma Saída Suave da Inflação Eterna. Os cientistas já discutem a ideia da inflação eterna há muito tempo. De acordo com isso, após o Big Bang, o universo passou por uma rápida expansão, mas essa expansão, segundo a teoria, pode ainda estar acontecendo até hoje, não só no nosso universo, mas também em outros possíveis universos. Em outras palavras, podemos estar em um multiverso. Junto com o físico belga Thomas Hertog, Hawking analisou as fraquezas do modelo tradicional da inflação eterna. Segundo eles, se seguirmos a explicação tradicional, o multiverso seria infinito e cheio de estruturas complicadas sem fim. Mas, para Hawking e Hertog, isso não é realista. Eles sugeriram que o nosso universo é finito, organizado e não excessivamente caótico. Nas palavras deles, ele é razoavelmente suave e globalmente finito. Mas as sugestões de Hawking não são apenas suposições. Eles disseram que é possível que outros universos deixem vestígios na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB, a luz primordial deixada após o Big Bang. Se houver outro universo que colidiu ou interagiu com o nosso, pode haver um padrão sutil ou uma polarização diferente visível na CMB. Mesmo sendo um sinal muito fraco, ele pode ser detectado futuramente com o Mass Adapter, que são sondas de espaço profundo e instrumentos sensíveis. Da mesma forma, o último trabalho de Hawking tem duas implicações importantes. Primeiro, ele limitou a ideia do multiverso. Não é um sistema infinito e fractal, mas sim mais organizado e finito, como um multiverso domado. Em segundo lugar, ele tornou testável algo que antes era considerado quase impossível de provar. Através da observação da CMB, existe uma maneira concreta de identificar se há realmente vestígios de outro universo.